Fala, turma! Tá no ar o episódio 21 do Giro Trabalhista. Vem comigo, vamos dar um giro? E a gente já começa com uma polêmica. O TST validou a norma coletiva que obriga condomínios a pagarem 10 salários de indenização quando substituem porteiros por portarias eletrônicas. Alguns sindicatos do setor de segurança que não participaram da negociação tentaram anular essa cláusula, mas o tribunal foi claro: a indenização não impede a tecnologia, apenas compensa os trabalhadores dispensados pela automação. Esse é um assunto polêmico e que pode render horas e horas de debate, mas nesse caso prevaleceu a negociação coletiva entre os sindicatos. Mas eu quero saber a sua opinião. É justa essa indenização quando troca porteiros por portarias eletrônicas? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Sabe esses banheiros que passam um monte de gente todo dia? O TST garantiu insalubridade em grau máximo para um servente que limpava banheiros de uma universidade em Chapecó. Os sanitários eram usados por cerca de 360 pessoas por dia. A empresa pagava apenas insalubridade em grau médio, mas o tribunal entendeu diferente. Em local de grande circulação, o lixo não pode ser tratado como doméstico. Resultado: adicional de insalubridade em grau de 40%, grau máximo confirmado. Isso já está pacificado. Em locais de grande circulação, a limpeza de banheiros dá direito ao adicional de insalubridade em grau máximo, ou seja, 40% calculado sobre o salário mínimo. O TRT de Mato Grosso do Sul negou o reconhecimento de vínculo empregatício entre uma diarista e uma empresa comercial, reformando a sentença de primeiro grau. A trabalhadora alegou ter atuado como copeira de forma contínua por um ano, mas a empresa apresentou outra versão. Os serviços eram eventuais, apenas 2 dias por semana e com pagamento por diária. Uma testemunha confirmou que a diarista escolhia os dias e horários de trabalho e prestava serviço em outros locais. Para o tribunal, faltaram requisitos essenciais do vínculo: subordinação, pessoalidade e não eventualidade. Lembrando aqui para você os requisitos do vínculo de emprego: subordinação, onerosidade, pessoalidade, não eventualidade, e alguns também colocam a alteridade, ou seja, os riscos do negócio pertencem ao empregador e não ao empregado. Uma trabalhadora temporária de Curitiba ganhou R$ 3.000 de indenização após ser dispensada apenas 7 dias depois da contratação. Ela passou por processo seletivo, foi aprovada e assinou um contrato de 180 dias, mas após 3 dias úteis de trabalho, veio a dispensa sem justificativa. O TRT do Paraná afirmou que mesmo em contrato temporário, essa conduta viola a boa-fé e a lealdade contratual. A empresa criou uma expectativa legítima ao aprovar a trabalhadora e depois rompeu o contrato de forma abrupta e injustificada. Será que apenas após 3 dias úteis de trabalho a empresa já consegue ter a certeza de que não quer mais aquela empregada que acabou de ser aprovada em processo seletivo? Essa eu vou deixar para você responder aqui nos comentários. Se você já faz parte do Direito do Trabalho da EX, você está assistindo esse vídeo aqui em primeira mão antes de todo mundo. Agora, se você ainda não faz parte, eu quero te convidar para conhecer o nosso ecossistema completo em Direito do Trabalho, o Direito do Trabalho da EX. Nós temos vários e-books, temos tabelas, infográficos, apontamentos, modelos, questões, temos também caixinhas de perguntas que eu respondo e também alguns convidados, tudo sempre muito atualizado. Vem fazer parte do Direito do Trabalho da EX. E você pode ter acesso agora, acesso imediato a todo esse ecossistema em Direito do Trabalho, clicando aqui no primeiro link da descrição. Um juiz do Rio Grande do Sul concedeu liminar para coibir trabalho análogo à escravidão em serviço de apanha de aves terceirizado por um frigorífico. Pelo menos 75 trabalhadores estavam sem registro, subnutridos, sem água potável e em alojamentos precários. Jornadas de até 16 horas sem intervalo, descontos que deixavam todos em dívida com a empresa. O frigorífico não fiscalizava a prestadora. Para o juiz, houve cegueira deliberada, multa de até R$ 300 mil se as condições não forem corrigidas. Nesse tipo de contrato, a empresa tomadora também tem a obrigação de fiscalizar as condições de trabalho dos empregados da empresa contratada, sob pena de responsabilidade, que foi exatamente o que aconteceu nesse caso. O TRT de São Paulo condenou uma rede de varejo a pagar R$ 25 mil de indenização a uma auxiliar de limpeza idosa vítima de assédio moral. A gerente administrativa chamava a trabalhadora de velha, velhinha e bruxa quando ela parou de pintar o cabelo. As ofensas eram feitas publicamente na frente de outros funcionários que eram até incentivados a reproduzir essas agressões.
Para a relatora, trata-se de assédio moral discriminatório. O valor da indenização foi aumentado de 2 salários mínimos para R$ 25.000, considerando a gravidade da ofensa e a função pedagógica da punição. Mais uma vez, uma gerente mal treinada fazendo a empresa perder dinheiro na justiça por causa de assédio moral. É o que eu sempre falo, dar treinamento e capacitação sai muito mais barato do que levar pau na justiça do trabalho. Todo mundo conhece aquela diarista que só vai 3 dias a semana para casa do patrão, né? O TRT da 15ª Região reconheceu o vínculo de emprego de uma trabalhadora que atuou por quase 3 anos como doméstica, mas era tratada como diarista. Transferências bancárias mensais e testemunhas comprovaram a continuidade e subordinação no trabalho, condenação, verbas salariais, rescisórias, horas extras e anotação na carteira. Se você chama aquela pessoa para lhe ajudar toda sexta, sábado e domingo na sua casa e chama ela de diarista, eu tenho uma péssima notícia para você, porque isso já configura relação de emprego, é o que diz a lei, acima de 2 vezes por semana já configura vínculo de emprego e precisa reconhecer todos os direitos, inclusive assinar a carteira de trabalho. A Justiça do Trabalho de Rondônia determinou que a empresa devolva valores descontados indevidamente na rescisão de um trabalhador. Ele utilizava cartão de compras fornecido pela própria empresa e no desligamento, todas as parcelas pendentes foram descontadas de uma só vez, sem destaque no termo de rescisão e acima da remuneração que ele recebia. Isso viola a CLT, que exige que qualquer desconto na rescisão respeite limites legais e esteja especificado no documento. Para o juiz, faltou transparência e o trabalhador foi prejudicado financeiramente. Parágrafo 5º do artigo 477 da CLT, vou ler aqui para você. Qualquer compensação no pagamento de que trata o parágrafo anterior, que é a rescisão, não poderá exceder o equivalente a 1 mês de remuneração do empregado, por isso a condenação nesse caso. O TST manteve a condenação solidária de um estatal ao pagamento de indenizações ao montador terceirizado que perdeu a mão esquerda e 2 dedos da direita em um acidente de trabalho. Em 2003, cabos de aço caíram sobre o trabalhador durante o içamento de uma viga, causando incapacidade total e permanente. A condenação foi de pensão vitalícia, prótese moderna e R$ 400.000 de indenização por danos morais e estéticos. O que eu achei mais impressionante nessa notícia não foi nem o valor da indenização, mas sim o ano do acidente, 2003, e só agora em 2025 foi sair uma decisão final sobre o tema. É como dizem por aí, a justiça tarda, mas não falha. Nesse caso, quase tardou. Chegamos ao final de mais um episódio do Giro Trabalhista e se você está saindo daqui um pouco mais bem informado, não esquece de compartilhar esse conteúdo com quem precisa saber. Segue o Direito do Trabalho da EX em todas as redes sociais. Meu nome é Rafael Prachedes e até a próxima semana.